esse livro, ele basicamente, o que ele deseja fazer é pensar um pouco o tema da Revolução de 1930 em Goiás. Para isso, eu seleciono um tipo de fonte bastante específica, que são os periódicos, os jornais que circulavam à época em Goiás, desde a década de 1920 até por volta de 1940. A ideia, então, central do livro é pensar um pouco esse período tão importante da história de Goiás. Para atingir esse objetivo, o que é que exatamente eu me propus? Em primeiro lugar, eu me propus a verificar essas fontes, a trabalhar com essas fontes, com esses jornais e periódicos, sem levar em consideração necessariamente se as informações que estão inseridas no periódico são verdadeiras ou não. Para mim, isso era um ponto central. Por quê? Porque, para mim, o importante era o que causava, qual o impacto da notícia de um determinado artigo, de uma determinada opinião, de uma determinada construção política dentro de um determinado público. Para mim, isso era fundamental porque eu não estava interessado na verdade propriamente dita, mas no efeito que uma notícia causava dentro de um determinado agrupamento político. A ideia fundamental, então, era pensar esses agrupamentos políticos e seguir a história, seguir a narrativa. Porque, para mim, o importante nesse livro especificamente é pensar como é que se estruturou um determinado grupo político e um determinado padrão de discurso político que estava presente antes de 1930 e que também continuou presente após 1930, mesmo mudando o regime, mudando o agrupamento político que estava no poder em Goiás. Então, esse é o primeiro objetivo do livro, não é? Pensar 1930 a partir dos discursos políticos. E eu tento fazer aquilo que todo historiador tem como ponto central para a sua profissão. Construir uma narrativa, contar uma história. É por isso que, então, eu tenho essa primeira parte do livro tentando exatamente contar uma história sobre essa história da continuidade política em Goiás entre 1920 e 1930. A segunda parte do livro, ela está direcionada a uma revisão historiográfica e, por isso mesmo, muito mais irônica. E essa ironia ela está direcionada para a própria historiografia que já foi produzida sobre 1930. Uma historiografia que fortalece a visão dos vencedores, a visão de uma figura e do agrupamento político que está associado a essa figura, que é Pedro Ludovico Teixeira. Nesse sentido, então, o meu interesse é desconstruir esse tipo de percepção tradicional de Pedro Ludovico como seja um homem racional, um médico, que só não participou da coluna Prestes em função dos seus compromissos com a família, e colocá-lo no seu devido lugar, como um ser humano, como um agente político. Um agente político que, em primeiro lugar, foi treinado e debutou na política num círculo político e que aplica as lições da política de 1920 em 1930 e 1940. Essa grande sombra, portanto, essa grande figura que é Pedro Ludovico Teixeira, projeta uma determinada imagem na historiografia que deve ser desconstruída, sob pena, se não o fizermos, de retirarmos do Pedro Ludovico e dos agentes políticos de 1930 e 1940 aquilo que é mais rico neles, a sua humanidade. Nós construímos o herói e destruímos o ser humano. Esse é basicamente o objetivo dessa segunda parte no livro. Eu, então, recomendo expressamente que vocês leiam, porque eu gosto muito do livro e eu tenho certeza que vocês vão gostar.